Boa noite, leitor e leitora do Diário do Grande ABC. Este aqui é mais um boletim diário, que a gente faz mais ou menos aí por volta das 8h30, 9h. E hoje, além do coronavírus, que é o que a gente começou a fazer esse boletim lá em março, nós vamos falar de um assunto muito importante que repercutiu aí em todas as redes sociais, em todas as mídias, que é o tal do estupro culposo. Você ouviu falar sobre isso? Pois nós estamos aqui hoje para comentar sobre o assunto. Dois convidados muito especiais aceitaram falar com a gente sobre isso, que é o Sandro Caldeira, ele é delegado especialista em direito criminal, e também a advogada especialista, a gente chama de advogada da mulher, né, especialista em casos de mulher, que é a Juliana Almeida. Eu já quero aproveitar para agradecer a presença de vocês e começar com um dado muito preocupante aí, que em 2019 uma mulher foi estuprada a cada 8 minutos no Brasil. Foram um total de 66.123 boletins de ocorrência. Então, quero saber, gente, muito obrigada pela presença. E o que vocês podem explicar sobre esse termo, estupro culposo? Por favor, primeiro a doutora Juliana e depois o Sandro também na sequência, tá bom? Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? É sempre um prazer falar sobre o tema. Não é tão prazer assim do que a gente está vendo aí hoje em dia, né? Muito recorrente. Vou deixar a parte técnica para o doutor falar, mas eu falo da prática, né? O que a gente vê na prática. Eu sou advogada da mulher, atendo exclusivamente mulheres, e o caminho que essa mulher percorre, da agressão sofrida até chegar onde nós vimos, é um caminho muito longo. Muitas vezes o agressor, ele é o seu companheiro, é aquele que ela ainda nutre sentimentos, é pai dos seus filhos. Então existe uma barreira emocional aí para ela longa, para ela percorrer, para ela quebrar, para ela chegar até denunciar, romper a vergonha, o medo. Quando ela rompe essa barreira, consegue chegar na delegacia, muitas vezes ela encontra um ambiente hostil, não é atendida devidamente, as pessoas não são especializadas, né? Muitos profissionais bons, mas a gente ainda precisa de especialidade nessa área, né? E quando ela consegue fazer o boletim de ocorrência, passar por tudo isso, chega até o judiciário. O que ela encontra no judiciário? Sentenças que a gente viu hoje, né? Que para mim aquilo não é uma sentença, é uma aberração, pode se chamar assim. Humilhada pelo promotor, assediada pelo advogado, e tudo isso com a supervisão de um juiz, né? Ela sofreu crime de estupro, mas a humilhação de uma justiça que condena a vítima. Isso daí é recorrente no nosso país, sempre foi, né? E só reforça agora de uma forma lúdica, que agora a gente pode acompanhar isso, quem é leigo está tendo acesso a isso, que elimina qualquer dúvida que ainda existe ou possa pairar em alguém na sociedade que não existe machismo estrutural no nosso país. Então, quem ainda restou alguma pequena dúvida sobre a existência ou não do machismo, sentenças como essa vêm aí para eliminar qualquer dúvida quanto a isso. Antes do Sandro falar, Sandro, um minuto, eu vou só contextualizar, então, o que aconteceu hoje, né, gente? O The Intercept conseguiu divulgar imagens aí do julgamento. A Mariana Ferrer, né, ela foi estuprada em 2018 e nas imagens divulgadas aparece essa sessão aí, né? O advogado com o promotor e também o de defesa conversando com a Mariana, né, falando sobre o julgamento. E além desse que a doutora Juliana falou, do veredito, que foi estupro culposo, durante o vídeo é possível ver o advogado também humilhando a Mariana, humilhando a vítima, o advogado dela não defendendo, o juiz não interferindo, né? Então foi o que você disse, além do estupro, teve aí uma manifestação muito complicada de não defesa à vítima, né? Agora há pouco, antes da gente entrar aqui no boletim, o Conselho Nacional de Justiça abriu um procedimento, tá, para apurar a condução, então, do juiz Hudson Marcos, do Tribunal de Justiça lá de Santa Catarina, na condução dessa audiência aí do caso envolvendo a Mariana Ferrer, que tem 23 anos. Então, por favor, Sandro, pode complementar aí depois dessa contextualização. Obrigado, Marcela. Boa noite, Marcela. Boa noite, doutora Juliana. Um prazer estar com vocês aqui falando sobre esse tema tão importante, tão delicado ao mesmo tempo, né? Mas de extrema relevância, para que a gente possa abordar e esclarecer um pouco a população sobre isso,
trazer algumas questões que são delicadas. Eu acho que são 2 pontos aqui que a gente tem que abordar. A doutora Juliana falou muito bem, né, a colocação dela, mas eu acho importante nós colocarmos aqui duas visões, né? Uma visão técnica, uma visão dentro do processo, e que é importante nós colocarmos aqui também, que nós não tivemos acesso, o processo corre em segredo de justiça, né? Nós não tivemos acesso a toda a documentação. Eu tive acesso agora há pouco ao conteúdo da sentença, né, onde eu pude, né, ler o que aconteceu, o relatório da sentença, mais a fundamentação do juiz, e foi a partir disso que houve toda essa divulgação, inicialmente pelo Intercept, né? E a outra questão é uma questão ética, uma questão de humanidade, de respeito ao próximo, sobretudo a mulher vítima de violência. Nesse caso, violência sexual, e como você muito bem colocou, Marcelo, nós temos aí milhares de mulheres sendo estupradas por ano, e a grande questão é essa: a grande parte dos estupradores não são condenados por justamente o quê? Ausência de provas, né? A gente tem muito isso, isso é um dado muito triste. Primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, então, com relação à questão técnica, para que as pessoas que estão, né, nos ouvindo, nos assistindo, possam entender melhor. Essa notícia que colocaram do estupro culposo, quem fez a leitura da sentença, viu lá na sentença que o juiz, o promotor, na realidade, ele alega e fala, olha, na realidade, só para o pessoal poder entender um pouco a questão, né, dentro da leitura da sentença, e onde o juiz faz um relatório de tudo que aconteceu no processo, um relatório resumido, claro, ele coloca o seguinte, olha, a vítima, a primeira coisa, gente, a vítima era virgem, teve exame pericial que atestou rompimento do ímen dela, então ela era virgem, estava com acho que 21 ou 22 anos, e trabalhava nessa boate, né, nessa casa, e fazendo, na realidade, o atendimento de host, né, ali, divulgação de produtos, enfim. Nesse dia, ela disse que começou a se sentir mal. Até esse momento, ela não tinha tido contato nenhum com o suposto estuprador. E o que aconteceu? Eles subiram para um camarote e lá teve a relação sexual tempos depois, né? O que acontece? Dentro dessa questão, ela disse que ela se sentiu estranha, se sentiu dopada, né? Não sabia o que estava acontecendo, ela nunca tinha se sentido assim, e não entendia o que estava acontecendo, ok? Só para as pessoas poderem entender. Quando acabou a relação sexual, ela desceu, ele desceu também, e ela não sabia o que tinha acontecido, ela não tinha entendido aquilo, ela só foi entender quando ela chegou em casa. Isso segundo declaração da própria vítima, tá? Quando ela chegou em casa, porque ela viu resíduo de sêmen e de sangue na roupa dela, né, na calcinha dela. E aí que ela começou a ficar mais nervosa, né, e começou a ter lapso de lembrar o que estava acontecendo. E aí o que acontece? Com base nisso, que depois ela, claro, ela teve a coragem, isso é importante falar, né, mas muitas mulheres não vão até a polícia para comunicar isso. Primeiro porque tem vergonha, segundo porque tem medo da forma como vão ser atendidas, se serão atendidas da forma correta, com humanidade. Muitas, às vezes, não são bem atendidas, isso é uma triste verdade que a gente tem. Eu acho que é importante que a polícia cada vez mais se prepare para dar esse atendimento mais humanizado, especializado, né, para mulheres, né, que são vítimas de qualquer tipo de violência. Ela fez o registro. O laudo, na realidade, o laudo pericial, que foi acostado também nessa sentença, ele deu negativo para qualquer tipo de substância entorpecente ou torpor em razão do álcool. Mas é uma questão que é interessante colocar, porque o perito faz uma manifestação dizendo, olha, apesar de ter dado tudo negativo, isso não significa que ela não foi dopada. Por que isso? Porque, na realidade, isso pode sair do organismo dependendo muito do organismo da própria pessoa. Tem pessoas que têm um metabolismo mais acelerado, que pode ser o caso dela, por ser uma jovem, né, e ter um metabolismo mais acelerado, e a substância ela sai mais rapidamente do corpo, e deu negativo para isso. Dentro de todo esse contexto, testemunhas, ela não lembra, né, de ter conversado com ele antes, dentro de todo o contexto que foi trazido, o que acontece? O promotor falou o seguinte, olha, dentro desta situação, e aqui eu estou analisando primeiro a parte técnica, tá, para depois a gente falar da questão ética. O promotor falou, olha, nessa situação, ele não sabia que ela estava, segundo declaração do suposto autor, né, e levantado pelo próprio Ministério Público e, claro, pela defesa. Ele não sabia que ela estava dopada.
não percebeu isso. O que a princípio, soa um pouco estranho você não perceber que uma pessoa está dopada, né? Mas que ele não percebeu isso. E tiveram relação sexual. E aí, tecnicamente falando, o que acontece? A imputação feita, ou seja, o Ministério Público, quando denunciou, quando processou esse autor, esse indivíduo, pelo estupro, foi por estupro de vulnerável. E para o pessoal entender em casa, o que é um estupro de vulnerável? Ele tem previsão no Código Penal, no artigo 217-A, ele diz o seguinte, estupro de vulnerável quem tem, vamos pegar a primeira parte, conjunção carnal, ou seja, relação sexual, com uma pessoa, lá na parte final, que foi o caso, uma pessoa que por qualquer outra causa não tem condições de oferecer resistência, seja porque está embriagada, está dopada, ou qualquer outra situação. Então, a princípio, houve denúncia, sim, houve um inquérito instaurado, perícia feita, todas as declarações colhidas, denúncia oferecida, prisão temporária desse indivíduo decretada, ok? Apreensão de passaporte para que ele não fugisse, nada disso, tudo isso foi feito. E o que acontece? Durante o processo, durante a fase probatória, pela oitiva das testemunhas, a perícia feita, tudo isso não formou o convencimento do juiz quanto à existência do sentido de que ela estava dopada. E aí ele diz o seguinte, o que foi alegado pela defesa e pela acusação, né? A acusação acatou. Olha, se ele não sabia que ela estava dopada, isso não é estupro, isso não pode ser estupro. E seria em tese o que a gente pode chamar, apesar de não existir essa figura na lei, um estupro culposo, que é quando ele tem relação sexual sem saber, no caso, que ela estava dopada. Então não poderia ser um estupro de vulnerável. A conduta dele, então, não seria criminosa, ok? Isso é importante colocar. O Ministério Público fez uma alegação no processo falando sobre isso, mas a absolvição especificamente não se pautou nesse fundamento, tá? Na sentença, o juiz absolve por insuficiência de provas, não pela questão do estupro culposo. Ele não fala que, foi estupro culposo, então eu absolvo. Não foi isso que o juiz fez. O que o juiz fez foi, em razão de todos os elementos trazidos no processo, as testemunhas, os vídeos, e uma coisa do vídeo que eu acho importante colocar, foi que a vítima e a acusação, a vítima, ela pleiteou que fossem periciados os vídeos do local, né, onde ocorreu o estupro, e foi negado. Primeiro, o Ministério Público se manifestou negativamente quanto à perícia nesses vídeos, porque ela disse que esses vídeos poderiam ter sido adulterados, e o juiz indeferiu o pedido dela, então não foi feita perícia nesses vídeos. Agora, qual o problema de ter sido feito por que não fazer perícia nesses vídeos, né? Qual prejuízo geraria isso? Seria, ainda que não tivesse nada demais no vídeo, pelo menos robusteceria mais, traria mais certeza de uma dúvida, talvez, né? Traria mais dúvida. Mas seria importante atender um pedido da vítima nesse sentido sobre algo que era relevante, a análise de possível adulteração das imagens do local onde a vítima entrou e saiu. Mas isso é só uma questão que eu queria colocar. Então, primeira coisa é essa, tá? Para a gente entender tecnicamente, a absolvição desse réu não se deu em razão do estupro culposo. Isso foi uma alegação feita no processo. O fundamento dado pelo juiz foi pela insuficiência de provas. E a nossa legislação, por mais que a gente entenda que isso é injusto, a nossa legislação, o Código de Processo Penal, dispõe de forma clara e expressa que, diante da dúvida num processo crime, eu tenho que absolver o réu. Uhum. Se isso é justo ou não, nesse caso, soa para a gente muito injusto, né? De uma situação dessa. Agora, então, tecnicamente foi isso. A absolvição não se deu por um estupro culposo, porque essa figura não existe, né? E se fosse por isso, seria algo abominável, algo absurdo. Isso não existe. A outra questão, que aí sim é completamente absurda e merece toda a reprovação que está havendo na sociedade, é a atuação desse advogado de defesa. Esse advogado agiu de forma completamente antiética. Ele desqualificou o tempo inteiro a vítima. Parecia que estava falando com a acusada, né, que ela era ela que tinha praticado um crime. Então ele desqualifica a vítima, desumaniza essa vítima, violenta mais do que ela já foi violentada. Isso eu tenho aí, dentro disso, um juiz que foi completamente omisso dentro de uma audiência quanto à condução. Ele deveria ter sido mais rigoroso e impedido esse tipo de manifestação com relação à vítima. Isso é técnica, foi uma técnica da defesa, né, para de alguma maneira tentar desqualificá-la. Sem qualquer motivação, sem motivo algum fazer isso.
não precisava disso, podia ter se atido aos dados técnicos do processo, e ele fez isso de uma forma claramente ofensiva e degradante para a vítima. E aí, gente, essa repercussão toda que isso teve, como você já disse, foi instaurado aí sindicância para a questão da atuação omissa desse juiz, e a própria Ordem dos Advogados do Brasil também instaurou procedimento em relação ao advogado. Ok? Isso foi instaurado. Porque tem que... Né, um advogado não pode fazer isso. Né? Esse é um atuar completamente absurdo. E a grande questão que eu acho que a gente tem que colocar aqui é justamente isso. Será que isso, quando é colocado dessa forma, quando alguma mulher, tendo sido vítima ou não de uma violência sexual, se depara com uma notícia dessa nas redes sociais ou na televisão, como é que isso vai chegar nela, né? Ela vai ter medo? Ou vai achar que não vale a pena denunciar estupradores? Provavelmente sim. Essa é a questão que a gente tem que lutar para que isso não chegue dessa forma para essa mulher, né? Para que essas condutas desses servidores públicos sejam efetivamente apuradas, para que eles vejam e todos os demais possam ver que o atendimento tem que ser um atendimento humanizado para essas pessoas, na verdade, para qualquer cidadão. E quando falamos em mulheres vítimas de violência, a gente luta tanto para isso, né? Para evitar que as mulheres, para tentar reduzir o número de violência, e para isso a gente precisa do apoio dessas mulheres que são violentadas. Se nós não tivermos esse apoio, essas denúncias, porque elas vão ficar com medo de serem mais violentadas ainda pela justiça, a gente não vai conseguir reduzir esse número de violência. Então é importante que a gente, através disso, a gente possa ter essa repercussão social, como está tendo, justamente para quê? Ainda que a sentença tenha sido dada por insuficiência de provas, o que a gente tem que lutar aqui é para evitar esse tipo de comportamento realizado nas audiências. Esse comportamento claramente humilhante e antiético desse advogado e um comportamento completamente omisso, tanto do órgão da acusação, mas sobretudo também do juiz, que deixou com que o advogado fizesse todo esse teatro ali numa coisa completamente desnecessária e claramente ofensiva para a vítima. Ele trazia a audiência fatos totalmente estranhos aos fatos, né? Ele não tinha nada a ver com os fatos que estavam sendo discutidos no processo, com as provas que tinha ali. Ele estava trazendo ali fotos das redes sociais Instagram dela antigas, não tinha nada a ver. Uma tortura doutora, emocional. Exato, e doutora, uma outra coisa, a gente vê claramente um comportamento machista e tentando denegrir a imagem dela. Isso, qual exatamente. O problema dela ter fotos sensuais no Instagram dela? E ela ainda isso tenta autoriza? Se explicar, para você ver como isso é um problema social, porque ainda nela existe ainda culpa, ela ainda está se explicando, dizendo machismo estrutural. É machismo estrutural. Então, quando houver o que eu falo agora, quando existe aí a dúvida do que é o machismo estrutural, põe um pedacinho dessa audiência para a pessoa assistir, que isso é lúdico. Aquilo é o machismo estrutural. Ela ainda se sente na dúvida, será que eu cometi mesmo? Será que eu não cometi? É a visão deplorável daquele advogado, né, de defesa. Culpar a mulher, né? Você culpa a vítima. Ele coloca a vítima como culpada. Do crime, para mim, é o segundo crime mais grave do nosso país, é esse, ser mulher. É esse o crime que a gente tem, ser mulher. Eu digo o segundo porque o primeiro é ser negro. O segundo é ser mulher. E a gente não pode, porque não existe a possibilidade de alguém cometer um crime, por exemplo, de estupro, não no caso fático, aí que o doutor explicou de forma mais técnica, né, os detalhes do processo. Mas isso abre a discussão, porque muitas mulheres não sabem nem que estão sofrendo essa violência. Exato. Isso é bom para abrir o debate. Não existe a possibilidade de se cometer um estupro sem a intenção de estuprar, né? Como isso foi levantado hoje, o dia inteiro, essa discussão. O criminoso sabe que ele não teve o consentimento da vítima. Então, é bom isso ficar claro. Se ela disse não, é estupro. Se ela disse sim e mudou de ideia no meio do caminho, é estupro. Se ela disse não, se ela disse sim, se ela nada disse e ela está desacordada, embriagada, inconsciente, é estupro. É estupro. Se ele tem dúvida sobre se ela disse sim ou não e cometeu, é estupro. É isso que precisa ficar claro. E é isso que é excelente esses debates. Quando a gente ouve aí pessoas da mídia dizendo que, infelizmente, existe um movimento feminista, isso é bom, porque dá a impressão que a gente está começando a incomodar. Dá a impressão que a nossa fala está sendo um pouquinho escutada, né? Profissionais como o doutor e outros profissionais
defendendo os direitos das mulheres, falando sobre isso, acho que nunca houve assim. Isso está vindo à tona cada vez mais. É muito importante esse espaço para a gente deixar claro coisas, não só a parte técnica do processo, que acaba indo para a mídia de uma forma não totalmente clara, igual o doutor disse, né? Não é o estupro culposo, mas é o indúbio pro réu, que a gente conhece aí na prática, na dúvida pelo réu. Essa semana eu tive também no escritório um caso desse, na dúvida pelo réu. Mas que dúvida, né? Sendo que existiam outros meios para ele buscar essa prova robusta. Por que não vai até o final? Por que não tira todas as possibilidades de conseguir provas robustas? Não, e uma outra coisa que eu acho importante, doutora Juliana, é o porquê não valorizar mais a palavra da vítima, né? Exatamente. A vítima já é vista como um pé atrás. Ela já é vista ali. Na sentença ele coloca que, com relação à materialidade e autoria, ficou claro, no sentido de quê? De que houve uma relação sexual, porque tinha esperma dele nela, a perícia testou isso, e tinha sangue, ou seja, que houve rompimento do ímen. A gente está falando de um estupro de uma mulher virgem. Né? Olha o absurdo que a gente chegou. Né? Então, assim, você... Com certeza não queria tirar a virgindade numa situação dessa. Que estava no meio de uma festa. Mal, no trabalho. Claro, tem todo o contexto por trás. Se o juiz quisesse, ele teria analisado, né? Linha a linha ali para poder entender todo o contexto, né, gente? Muito legal a discussão de vocês. Que a gente não vê de uma forma ruim o criminoso ter um advogado de defesa. Não é isso. É constitucional. Todo mundo tem o direito de defesa. Agora, não precisa daquilo. Ele pode falar sobre os fatos para defender o cliente dele. Ele pode ser até a prova, ao material ali do processo, né? E não partir para a parte pessoal. E todos coniventes ali, eram 3 contra 1, a menina chorando e pedindo, 3 homens, favor, né? Misericórdia. Ela pediu misericórdia. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Justificando, ele mostrando as fotos ali, ela... Não, mas é porque essa daí eu tava de roupa, mas essa perna... Explicando a posição dela na foto, o que tem a ver aquilo. E um juiz, um magistrado acompanhando tudo isso e calado. É muito revoltante para nós que somos mulheres, que temos filhos, que dá vontade de chorar mesmo a gente atuando só para mulheres, acompanhando isso diariamente, mas quando a gente vê assim, de uma forma bem lúdica, isso fica muito doído, fica muito dolorido. E é nesse momento que a gente não pode se calar. Nós temos uma rede de mulheres que estão cansadas, isso é claro, é nítido. E essa rede de mulheres cansadas não tem que ficar claro que elas vão ter um respaldo, não é? A justiça é uma porcaria e vamos... Não. Eu acho que está começando um movimento e a gente tem que dar força a esse movimento. Muito bem. A participação das pessoas aqui, olha, eu tenho 2 perguntas. O Márcio Tavares perguntou se ela pode ainda recorrer a essa sentença. Deixa eu só dar nomes aqui. Olha, quem foi julgado foi o empresário André de Camargo Aranha, tá? O advogado de defesa dele chama... Peraí, só um minutinho que eu perdi aqui. Cláudio Gastão Filho, tá? São essas pessoas aí que participaram desse julgamento. E um outro leitor perguntou, Leonardo Roncon aqui, se na opinião de vocês, então, teve a omissão no Ministério Público e do juiz. Então, a primeira, se ela pode recorrer, e a segunda, se realmente vocês acharam que teve omissão. Tá. Posso responder a primeira, então? Por favor. Com relação à questão da possibilidade de recurso, a primeira coisa que a gente tem é o seguinte, né? O Ministério Público, o órgão de acusação, ele concordou com a absolvição. Ele se manifestou favoravelmente à absolvição na sentença. Então, acho muito difícil que ele recorra de uma decisão que ele concordou. Né? O que é possível, e que eu não sabia se tinha sido ou deferido ou não, é que, nesse caso, ela constituiu um assistente de acusação. Né? A vítima colocou uma pessoa para ser assistente de acusação junto com o promotor. Essa pessoa pode, sim, se quiser, recorrer, né? Porque provavelmente ela não concordou com isso. Então, a gente tem uma possibilidade, sim, de recurso, mas eu acho muito difícil que seja pelo próprio Ministério Público. Nada impede até que ele recorra, mas caso tenha mudado de ideia, mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Mas ela, através do advogado, que é o assistente de acusação, pode fazer isso. Até pela comoção, né, que houve a comoção social, a gente não sabe o que pode acontecer. Exato. Mas é meio difícil o Ministério Público, porque ele mesmo deu o parecer dele, né, nas sentenças, ao contrário. Entendendo pela insuficiência de provas. Aí agora ele vai falar que teve provas, vai ficar algo muito estranho, né, no mínimo estranho. Tomara que
que ele faça isso, né? Mas, de qualquer forma, a assistência de acusação, constituída por ela, pela vítima, pode recorrer. E a questão da omissão, com certeza sim, né? Claro, isso é uma coisa claramente visível por todos, né? Uma infeliz omissão, e criminosa aí praticamente, omissão por parte desses servidores. Muito bem, então que sirva de exemplo, pelo menos, né? Se ela não conseguir aí um recurso, mas que sirva de exemplo o que não fazer no caso de uma acusação de estupro, né? Que não se continue aí casos assim, que as mulheres tenham força para denunciar, principalmente que elas tentem provas, né? Eu sei que nesse caso é difícil, mas a rede de mulheres ali, as amigas, os assistentes, todo mundo que participou por algum motivo dessa cena aí, desse estupro, que ajude, né? Que às vezes ficam com medo de denunciar, enfim. Que todo mundo fale, né? Vocês acham importante isso? Doutora, pode falar. Com toda certeza. Quando antes eram dizeres de redes sociais, juntas somos mais fortes, né? Sou assim como se fosse... Mas não, é a realidade. Quando a minha dor for a dor da outra também, isso se torna grande. E essa voz que cresce e que chega até onde chegou, como são hoje, estava em todas as redes sociais, em todos os lugares. Falou agora que no Jornal Nacional eles vão abordar o tema. Então está ficando cada vez mais difícil você cometer esse tipo de abuso e passar impune. A sociedade está cobrando. E isso por quê? Porque as mulheres não estão caladas. Então a gente tem que não pensar da forma que não vai dar em nada, que medo. Não, é se fortalecer e sempre ficar atenta. Tanto mulher quanto homem, ficar atenta a outra. O que eu posso fazer para ajudar? Não só na parte jurídica, mas como cidadão. Como ser humano, né? Como ser humano, denunciar, falar, não ficar quieta, acabar com esse tipo de coisa. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, sabe? Coisas que não tem mais colocação social para esse tipo de fala. A gente precisa, assim, falar, buscar ajuda e mostrar para essas mulheres que elas não estão sozinhas. Eu acho que uma colocação final, só para colocar aqui, Marcela, é com relação... corroboro tudo que a doutora Juliana falou, acho que é importante as mulheres nesse momento se unirem cada vez mais. Na verdade, não só as mulheres, todos nós nos unimos, né, contra esse tipo de violência. E eu acho que é importante que essas mulheres que porventura venham a ser vítimas, ou já tenham sido vítimas, ou que ainda venham a ser, que elas não se calem e que ajam de uma forma rápida. Quanto mais rápido elas agirem, quanto mais rápido elas forem à polícia, mais rápido fizerem um exame pericial, maior são as provas que nós vamos ter. Entendeu? Então, isso fica mais fácil a gente conseguir mais provas, porque às vezes elas ficam com medo, com vergonha, e vão lá uma semana, 2 semanas depois, 1 mês depois, e aí você já não tem materialidade, não tem como comprovar, fica só a palavra dela contra a do estuprador. É algo que acontece sem que ninguém veja, né? O estupro é algo que ninguém vê normalmente. O estuprador não faz vídeo sobre isso, né? Para não se incriminar. Então é importante que as mulheres, na realidade, mulheres e homens que porventura sejam estuprados, mas o grande número é infinitamente maior de mulheres, que imediatamente compareçam à delegacia, primeiro, para que possam ter um atendimento médico, né, com relação a coquetéis antivirais e outros, né, medicamentos que são importantes serem tomados para vítimas de estupro, e a partir desse momento, imediatamente fazerem os exames periciais para que possamos ter as provas, para que aí, em juízo, nós não tenhamos sentenças assim absolvendo indivíduos que foram acusados por estupro. E as pessoas comentando aqui de um Código Penal de 1940, Almiro Mota, o que esperar, né? Então precisa melhorar também essa parte, né? Então é isso, gente. Eu agradeço muito pela participação. A gente também viu bastante coisa compartilhada nas redes do que é ou não estupro. Foi a doutora Juliana falou. Então, se a vítima não está consciente, se a vítima não quer, se a vítima mudou de ideia no meio do caminho. Estupro também é com pessoas que... marido, namorado, casado, noivo, né? Não é só com pessoas desconhecidas. Então, é ficar atento aos sinais, homens e mulheres também. Os pais aí educarem os filhos para não serem futuros estupradores, né? Eu acredito que essa nova geração já vem com uma cabeça um pouco mais aberta, tem esperança sobre isso. E todos nós denunciarmos, ir correndo, ver as provas. Eu acho que isso facilita também o trabalho da polícia. E quando chegar, né, na polícia ou na parte judiciária, que estejamos juntos do lado da vítima, né? Eu acho que é o mais importante aí. Eu agradeço muito a participação de vocês, gente. Boa noite. Querem fazer algumas considerações finais?
Eu só gostaria de mandar minha solidariedade para a Mariana, sua família, e que essa injustiça seja reparada de alguma forma e que ela se sinta abraçada, assim como todas as mulheres que sofrem diariamente com a violência doméstica, com o machismo e tudo mais, que elas se sintam abraçadas e não se sintam constrangidas, com vergonha ou com medo. Vergonha de quem praticou o crime. Não sinta vergonha. Você tem que falar. Quanto mais você falar, mais a gente vai criar fortalecimento nessa nossa rede. Muito obrigada, Marcela. Obrigada, doutor Sandro. E é isso. Obrigada. Eu Doutor? faço as palavras da doutora Jana as minhas também, concordo com o que ela disse. Eu acho importante isso, que as mulheres não se calem, que elas denunciem, né, que toda e qualquer vítima de estupro compareça, vá até a polícia e busque, se não for bem atendida, que também fale com a corregedoria. Acho que é importante ter voz, a mulher ter voz, a população ter voz e buscar os seus direitos. Não, a mulher não pode se calar ao ser vítima de um estupro, né? Ela tem que ser acolhida pela sociedade, acolhida pelo Estado também, né? Como cidadão que é e como ser humano que é. Deixo aqui também minha solidariedade para a Mariana, para a família também. Esperamos que tenhamos aí um recurso, enfim, algo que possa efetivamente, de alguma maneira, esses procedimentos instaurados contra esses servidores possa resultar em algum tipo de punição. Perfeito, gente. Muito obrigada, viu? Eu vou continuar o boletim agora falando de outros assuntos, mas foi extremamente importante a participação de vocês e sempre que tiver algum caso assim, a gente volta a se comunicar, tá bom? Tá Muito ótimo. obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. Tchau. É isso aí, gente. Um caso muito, né, assim, emblemático, eu posso dizer, que sirva de exemplo aí para não ser cometido novamente, né? Nenhum erro deste tipo aí. Quando a gente procura a justiça, advogados e juízes, é para a gente tentar, né, uma luz de esperança aí, para tentar que eles nos protejam se a gente é vítima, né? E neste caso foi totalmente contrário. O vídeo completo aí, um trecho do vídeo, né, desse julgamento, está no nosso Instagram, @Diário do Grande ABC. Entra lá e assista. É importante, sim, assistir e também se posicionar em relação a casos assim. Para terminar o boletim, gente, eu vou dar os números aqui do coronavírus. 160.496 mortos, foram 243 nas últimas 24 horas. 5.566.049 casos aqui no Brasil, 11.843 nas últimas 24 horas. Em São Paulo, nós tivemos 39.364 mortos, 1.118.544 casos. No Grande ABC, 73.233 casos, foram 225 nas últimas 24 horas. E 2.787 mortes, foram 12 nas últimas 24 horas. O ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, recebeu alta, tá? Ele ficou 4 dias internado no Hospital das Forças Armadas com a Covid-19. Ele vai continuar o tratamento em casa. Ele foi diagnosticado com a doença em 21 de outubro, tá? Segue em observação. E, claro, as eleições dos Estados Unidos, né? Terminou hoje a votação, né? É uma votação diferente brasileira. As pessoas estão votando já há alguns dias e vai demorar também alguns dias para a gente saber o resultado, se Donald Trump continua como presidente dos Estados Unidos ou se Joe Biden assume aí a bronca, a responsabilidade, né? Já bateu um recorde essa eleição dos Estados Unidos, são 94 milhões de eleitores que já votaram de forma antecipada, é mais do que o dobro do que foi registrado em 2016. Lembrando que os Estados Unidos é facultativo, né? Então significa muito. E hoje, no dia das eleições norte-americanas, aí o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, usou as redes sociais para se posicionar sobre esse pleito. Aí ele disse o seguinte, abre aspas: no Brasil, em especial pelo seu potencial agropecuário, podemos sofrer decisiva interferência externa na busca, desde já, de política interna simpática a essas potências, visando as eleições de 2022. O chefe do executivo também destacou que as eleições norte-americanas despertam interesses globais, em especial por influir na geopolítica e na projeção de poder mundiais. Lembrando que a pesquisa do Diário do Grande ABC, em parceria com o Ibope, será divulgada na quinta-feira, dia 5, dos nossos prefeituráveis aqui da região, tá bom? Não perca, gente, eu agradeço muitíssimo aí, espero que vocês tenham gostado do bate-papo importante, tá? É essencial que a gente fale sobre isso, sempre que tiver assuntos assim mais urgentes, eu vou entrar aqui no boletim ao vivo com vocês, tá?
para vocês terem essa oportunidade também de entender o que está acontecendo. Eu acho que a explicação do doutor Sandro, do delegado, foi extremamente importante, né? É bom a gente saber a parte técnica e também a participação da advogada Juliana, também para a gente ver o lado das mulheres aí. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigada pela companhia. A gente volta amanhã. Boa noite.